Este foi o Som do Brasil de hoje na manhã da Universitária. Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 10h59. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Aguiar, eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira das 11 horas ao meio-dia. Lembrando que o Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Universitária FM, também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @prog Fora da Curva. Olha, participe, divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Ofensas, ameaças, agressões, golpes políticos, assassinato. A chegada das mulheres à política tem provocado reações machistas e sexistas em todas as esferas do poder no Brasil. Quem não lembra dos ataques que a deputada federal Maria do Rosário sofreu do então deputado Jair Bolsonaro em 2003? O parlamentar chegou a dizer que a deputada não merecia ser estuprada. Ele foi processado, pagou multa e teve que se retratar publicamente. Além de Maria do Rosário, a presidenta Dilma Rousseff foi alvo de uma série de investidas sexistas ao longo de todo o seu mandato. Ela chegou a dizer que teve seu mandato impedido em 2016 pelo que considerou um golpe machista e misógino quando há ódio às mulheres. No dia 14 de março de 2014, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada no Estácio, região central da cidade. Os criminosos estavam em um carro que emparelhou com o da vereadora e efetuaram vários disparos que também mataram o motorista. A investigação conduzida pelas autoridades aponta para motivações políticas e o Brasil desde então pergunta quem mandou matar Marielle Franco. Por isso, o Fora da Curva quer saber por que tanta violência contra as mulheres na política. Para responder estas e outras questões, o nosso programa conta com a participação da integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Mônica Oliveira. Seja bem-vinda. Bom dia, Mônica. Bom dia a você, Manina, a todos e todas ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês de novo.
Conosco também a jornalista e mestre em comunicação pela UFPE, Laís Cardoso. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Manina. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer e agradeço desde já o convite. E fazendo composição conosco aqui na nossa bancada, a jornalista Juliana Romão, ela que é uma das idealizadoras da campanha Meu Voto Será Feminista. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Manina. Bom dia aos ouvintes. Estou muito prazer estar aqui com esse debate super importante. Gente, eu peço licença a vocês aqui no estúdio, mas nós estamos na linha com a Priscila Brito, ela que é assessora do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que vai entrar conosco, conversar conosco por telefone. Alô, Priscila, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, mulheres. Bom dia, Mônica. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olha, Priscila, nós desde já agradecemos muito a sua participação aqui e a gente sabe também que você fez parte, né, da equipe da Marielle Franco e a gente gostaria inicialmente, lógico, né, a partir dessa oportunidade de saber o que foi trabalhar com Marielle e quais os ensinamentos. Bom, é emocionante para mim lembrar a experiência de ter participado do mandato da Marielle nessa semana, né? Quando se completam 2 anos do assassinato dela, do cruel assassinato dela. E é emocionante porque a gente teve uma experiência pequena, né? Os poderes da Câmara Municipal, como vocês sabem, são muito limitados, mas muito potentes, apesar disso. Nós apresentamos projeto para garantir o acesso ao aborto legal e seguro, para ter um espaço infantil em que as mulheres não precisassem pegar as crianças tão cedo nas creches, né? Isso facilitasse o trabalho delas. Apresentamos projetos pelo Dia da Visibilidade Lésbica, pelo Dia da Visibilidade LGBT, enfim, são um mandato curto, mas potente, e que me ensinou muito sobre o que é ocupar um espaço de poder com maioria negra, com maioria LGBT, com maioria jovem. Foi muito bom mesmo. Priscila, né, você falou, vai ser completado agora, no dia 14, 2 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, e a gente gostaria de saber, nessa luta por justiça, quais são os desdobramentos, o que vocês veem a partir de toda essa luta? Desde que a Marielle foi assassinada, uma coisa a gente tinha certeza, que ela foi assassinada pela figura política que ela estava sendo, né, como pessoa à frente de um espaço de poder. E todas as lutas que ela representava. Marielle tinha muita consciência de que ela só estava naquele espaço pela luta histórica dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres negras e da luta nas favelas. Ela tinha muita consciência disso. Então, desde o início, para a gente estava claro a motivação política por trás desse assassinato e o quão difícil seria chegar aos verdadeiros mandantes. Nessa luta de 2 anos, isso só vem se comprovando, né? Não fica claro que a perfeição com que o crime esse foi pensado e executado não foi à toa, não é à toa que a gente não chega no mandante, não é à toa que é tão simbólico o assassinato dela ter acontecido no momento político que a gente está vivendo, né? Que a gente vivia 2 anos atrás e que só vem se agravando nesses 2 anos. Você faz parte do Cefêmea, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, e o Cefêmea tem todo um trabalho dedicado às mulheres e à participação política. O programa de hoje está perguntando por que tanta violência contra as mulheres na política. Vocês do Cefêmea têm algum dado? Não, nós não temos dados ainda sobre o nível e o tamanho dessa violência política, porque as mulheres que ocuparam espaço de poder sempre passaram por diversas violências, né? Elas têm a ver com o patriarcado e o racismo estrutural que estão colocados na nossa sociedade.
Mas o fenômeno das mulheres reagirem a isso de forma organizada, pautarem isso na cena pública, é mais recente. E tem a ver com a popularização do feminismo, da luta antirracista, da luta racial. E tem a ver também com o protagonismo que as mulheres vêm finalmente conseguindo alcançar em alguns espaços. Então, é um campo novo que se abre de articulação, de possibilidade das mulheres expressarem aquilo que a gente sempre viveu, que a gente sempre teve contato e tal, mas que agora a gente consegue encontrar eco, que a gente consegue dar nome, que a gente consegue transformar isso numa pauta política para dentro dos parlamentos, para dentro dos espaços políticos institucionais. Como é que vocês do Cefêmea analisam a participação política das mulheres dentro dessa estrutura tão violenta? A gente tem um fenômeno curioso, assim. Aqui no Cefêmea a gente acompanha mais a esfera federal, né? O Congresso Nacional, Senado e Câmara. E é interessante porque a gente teve um aumento da bancada feminina em relação à última legislatura. A gente tem uma diversidade um pouco maior, tem mais mulheres negras identificadas com a luta racial, porque isso é outro diferencial também, identificadas com a luta feminista. A gente tem pela primeira vez uma indígena ocupando uma vaga de deputada, né? Um senador declaradamente gay. Então a gente tem ao mesmo tempo um Congresso mais diverso, mas mais retrógrado, com muitas mulheres eleitas também com discurso antidireitos, com um discurso antifeminista, com um questionamento muito grande das pautas históricas do movimento. Então, é um cenário muito novo para a gente entender o que é a presença das mulheres no parlamento. É desafiador porque isso abre mais espaço para campanhas como Meu Voto Será Feminista, né? A gente sempre teve a luta histórica para que mais mulheres ocupassem espaços de poder. E hoje a gente precisa qualificar um pouco melhor isso. Não basta ser a mulher ocupando espaço de poder. Para nós é importante que sejam mulheres identificadas com as lutas, com as pautas dos movimentos sociais, enfim. Olha, Priscila, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no programa Fora da Curva, viu? Um grande abraço. Um abraço para vocês aí, bom debate. Um prazer participar com vocês e com essas mulheres incríveis. Prazer foi todo nosso. Bom, quase 90% da população tem uma visão preconceituosa sobre a mulher e o seu papel na sociedade. É esta a conclusão de um novo estudo organizado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que evidencia a gravidade do retrocesso global de igualdade de gênero. A investigação recolheu os dados de 75 países que juntos são habitados por mais de 80% da população mundial. Resultado, mais de metade de pessoas acredita que os homens têm a capacidade de virem a ser melhores líderes políticos do que as mulheres. Mais de 40% da população acredita que os homens são melhores executivos e pelo menos 1/3 dos homens e das mulheres confessaram achar aceitável um homem bater em uma mulher. Como é que vocês analisam esses dados desse estudo da ONU, hein? Eu começo por Mônica Oliveira. Mônica. Então, esse estudo do PNUD, ele, de alguma forma, atualiza algo que a gente já sabe, né? E que tem sido tema, tem sido conteúdo da nossa ação. E eu acho que não só nossa ação política militante, mas nossa ação profissional, como nós estamos no mundo, como que a gente se comporta nos lugares que a gente ocupa, né? E é bastante instigante, porque é isso. Como Priscila traz na fala dela, nós nunca estivemos tão fortes. O feminismo está na pauta diária da sociedade. Você tem um número enorme, especialmente de jovens mulheres, entrando no feminismo todos os dias.
lutando na rua, se afirmando e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas estatísticas, né, de opiniões que refletem ainda esses fatores que estruturam a sociedade. Porque esse tema que a gente está discutindo hoje, a gente precisa o tempo todo situar ele nesse contexto social marcado pelo patriarcado, pelo sexismo, pelo racismo, por essa profundidade de sistemas de opressão que pesam sobre as mulheres, né? A violência política, ela é fruto desse caldo de sociedade, de humanidade, né? A humanidade, o desenho é esse, né? Então, acho que o estudo do PNUD atualiza. É sempre muito importante a gente ter as estatísticas atualizadas e situar o Brasil nisso, né? Situar o Brasil, situar a gente, Nordeste, porque também tem elementos que diferenciam Nordeste, Sul, Sudeste sobre isso, né? Mas, para mim, a grande questão é olhar para essa realidade, mas, ao mesmo tempo, olhar para como estamos reagindo, como estamos enfrentando, né? Laís. É como a Mônica falou, nada mais é do que, de alguma maneira, uma reação à nossa ação, né? A gente nunca esteve tão presente, né? A gente nunca falou tanto sobre política e sobre mulher na política quanto a gente vem falando, né? E aí, de alguma maneira, essa questão trágica do assassinato de Marielle, ao mesmo tempo fez com que mais mulheres negras, mais mulheres entrassem na política, vindo nessa onda que é a força de Marielle, a participação dela nesse lugar, né? Então, esse recrudescimento político de direito, a gente sente que essa onda ela veio bem forte, sobretudo nessa última eleição, e aí a gente começa a ter ainda mais casos de violência política sexista nesse âmbito. E a violência política sexista nada mais é do que a violência que a gente vive todos os dias, em todos os âmbitos, seja no âmbito doméstico, quanto no âmbito profissional, no âmbito de luta também, dentro desse cenário político, porque nós começamos a participar desse espaço político. E de uma estrutura muito voltada para os homens, né? Que é uma extremamente machista e patriarcal. Então, é uma afronta para esses atores que estão aí há muito tempo fazendo política, uma mulher chegar e dar a sua voz. E, além de dar a sua voz, representar várias vozes que estão ali com ela, que são as nossas, né? Quando elas têm essa voz, sobretudo a voz de Marielle, uma voz das nossas pautas, né? Porque, como Priscila bem falou, não é só as mulheres estarem nesse espaço. Elas precisam estar nesse espaço e defender o que é nosso, né? Porque se ela estiver nesse espaço com uma bandeira que vai de encontro ao que a gente pensa, de alguma maneira, isso não nos agrega. É bom elas estarem lá, é bom que a gente precisa chegar, mas além de chegar, a gente tem que chegar e fazer a defesa do que é caro para a gente, do que nos pertence, né? Então, nada mais é do que uma constatação do que a gente vive em todos os âmbitos, no âmbito político agora. Juliana. É isso, faz parte da jornada de luta das mulheres. São números que não nos surpreendem, mas que nos ajudam a identificar como é grande, né? Quando a gente numera, quando a gente quantifica, a gente vê como é imensa a quantidade de barreiras para as mulheres estarem nos espaços de poder. Dentro dessa jornada em que as mulheres vêm se fortalecendo, vêm chegando cada vez mais perto e em maior quantidade aos espaços de poder, a gente começa a ter um avanço que talvez seja um dos mais importantes, que é nominar a violência política contra as mulheres. Quando a gente nomina, a gente passa a trabalhar com uma série de violências cotidianas que a gente vive na mídia, que inclusive realçam esse imaginário de que o poder é masculino, a cara do poder é masculino, né? A cara, o jeito, o rosto. Paletó, é masculino, né? branco. Isso. E assim, quando a gente pensa nesses números, eles estão refletindo esse imaginário que ainda se configura dessa forma. Então, acho que a gente está num processo de uma mudança que, ao mesmo tempo, é radical, mas ela é lenta. Ela é radical porque ela chega com uma força. Ela choca, mas é devagar. Mas a gente vai, aos poucos, aumentando. Então, tem uma importância desses números e a reação das mulheres, especialmente das mulheres feministas, para nominar essa violência e assim poder enfrentar. Quando a gente identifica o que a gente sofre, a gente tem. E sem enfrentar a violência, não há como pensar em paridade na política. Né? Tem uma frase de Flávia Biroli que eu adoro, que é assim: a subrepresentação das mulheres não é um problema das mulheres, é um problema da democracia.
Mais dados, minha gente. Um estudo interparlamentar da União Interparlamentar aponta que o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina. O país ocupa o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. A nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde a década de 1940. Isso indica que, além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. Das câmaras de vereadores e vereadoras até o Senado Federal, a taxa de representatividade permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% dos eleitores são mulheres. Juliana Romão, por que isso ainda acontece, hein? Essa subrepresentação, ela é histórica e reflete isso que a gente vinha conversando há pouco, né? No imaginário, essas barreiras diversas, a mulher ter desejo de querer entrar para a política. Na escola, ela não aprende sobre que ela é capaz de entrar na política, ela não há um trabalho educacional que luta pela paridade, né? Não há informações sobre o papel da luta das mulheres por ter direito a voto e serem votadas, ela né? não se vê na mídia, né? Ela não se vê nos espaços de poder, ela não vê mulheres, vê poucas, né? Ao ponto de querer estar lá. Quando ela decide entrar na política, ela sofre uma série de barreiras econômicas, midiáticas, a família também tem um transtorno familiar, porque ela termina sendo o centro, né, da família. Então, quando ela vai fazer uma campanha, ela sai, os filhos ficam lá, e aí o companheiro reclama. Então, assim, há toda uma desestruturação familiar. Quando elas entram, sofrem traumas diversos pelo ambiente hostil, né? Então, são essas barreiras imensas que vêm, historicamente, impedindo as mulheres de entrar, né? Mas, aos poucos, isso vem sendo enfrentado para que, especialmente depois, né, da execução de Marielle, quando eu acho que muitas mulheres viram assim que não há mais como esperar. Exato. A gente não tem mais espaço para ficar vivendo um ambiente de opressão sem se mexer, né? Então, campanhas como Meu Voto Será Feminista, que vem para contribuir com uma conexão entre as mulheres que querem contribuir com campanhas, com candidaturas feministas, né, e que possam, não só das candidaturas, a campanha que virou um projeto, né, elas também contribuem com as mandatas eleitas para fortalecê-las e para que elas se mantenham, porque não basta só entrar, é preciso ter a resiliência para se manter, se não entra, vive o trauma e sai, né? A gente precisa aprender a se manter com qualidade, com competitividade, entendendo o jogo político, porque a mulher faz política todo dia, mas o jogo lá dentro a gente está começando a aprender agora, porque é agora que a gente está entrando. E eu acho que é importante a gente trazer para cá que, assim, independente da legenda, independente se é uma legenda de direita, de esquerda, de centro, essa violência acontece com todas as mulheres que estão lá dentro, né? Às vezes existem algumas pessoas que acreditam que por ser mais de direita ou mais de esquerda, não tem isso. O tipo de violência política sexista, ela acontece com todas as mulheres. Então, isso que Juliana estava falando, então, assim, quando ela entra na política, já é todo um problema para entrar, né? Que foi isso que Juliana trouxe. Quando ela entra na política, ela sofre uma série de agressões, de xingamentos, que é isso que caracteriza a violência política sexista. Então, a vida dela, ela é completamente exposta, né? Então, para dizer para ela que aquele não é o lugar dela. Ela não pode estar ali, porque a mulher é relegada ao papel de estar sempre como coadjuvante desse processo. O espaço político, a fala o espaço político não é nosso. Então, quando você vê aquela imagem simbolicíssima de Marielle numa tribuna, com os vereadores gritando e ela dizendo, eu não aceito ser calada e ter a minha voz, eu sou uma mulher eleita. Aquele é o lugar dela, e é o nosso lugar. Ela está ali, todas nós estamos juntos, né? Então, independente dessa questão de ser um partido de direita ou de esquerda, isso acontece. Então, por exemplo, a gente teve vários casos, tem alguns casos, eu esqueci o nome dela, que fazia a articulação política do governo Bolsonaro. Quando houve o racha... Isso. Quando houve o racha, ela foi achincalhada pelo fato de ser mulher. Porque se fosse um homem naquele lugar, aquilo não teria acontecido.
né? Então, assim, não tem... Claro que a gente sempre percebe que existe um pouco mais de violência política com as pautas mais identitárias, né, que se alinham um pouco mais às questões de esquerda, mas isso acontece com todas as mulheres. Então, é sempre relegado esse papel de subalternidade. Então, a gente teve, por exemplo, trazendo um pouquinho da mídia, o papel da Veja, por exemplo, em 2016, quando o Temer assumiu, a bela recatada e do lar. O lugar da mulher na política é estar ao lado ou atrás do homem, e o papel dela é ser bela, recatada e do lar. E aí você traz, naquele mesmo período, Dilma sofrendo um processo de impeachment, e toda a figura dela foi desconstruída na mídia como uma pessoa desequilibrada, louca, que não tinha a menor competência, que não conseguia gerir um país porque ela era completamente desequilibrada. E pouco feminina nos parâmetros machistas, por conta desse estereótipo de feminilidade da mulher. Tem que ser bonita, usar o vestidinho, o taillé, o blazezinho combinando com o sapato, com o brinco, e tem que sempre estar muito delicadazinha, e a mãozinha, e a perninha, e cuidado como sente, cuidado como fala, que é isso que a gente vive diariamente e que foi trazido para esse lugar da política, né? Mônica, quer contribuir com alguma fala? Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista das mulheres negras, né, eu acho que o elemento racial, ele, de alguma forma, agudiza as violências, né? Agudiza as violências, porque violência política, como já está vindo nas falas das companheiras, ela se dá antes da candidatura, ela se dá no processo da campanha, ela se dá durante o mandato, ela se dá no final do mandato. Tá? Então, assim, é uma forma que atinge as mulheres em todos os momentos. Porque se dá antes, porque quando você assiste pela TV as situações de violência, você pensa duas vezes se vai entrar naquele negócio ou não. A sua família normalmente tenta lhe convencer a não entrar, né? A não entrar. E você vai sofrendo uma série de pressões para que não entre. Sim. Aí você entra. Durante a campanha... Gente, no Fórum de Mulheres Negras, eu ouvi um depoimento de uma companheira antiga do movimento de mulheres do movimento negro aqui, dizendo que quando ia gravar o guia eleitoral, as pessoas beliscavam ela para ela terminar a fala rápido. Que homem sofre beliscões. Nossa. Num estúdio gravando o guia eleitoral. Isso é violência física, né? As mulheres que são empurradas nos palanques, comício, as mulheres são empurradas porque na disputa para ficar perto da figura mais importante... Para sair bem na foto. As mulheres são empurradas nos palanques, isso é violência física, né? Então, todo esse processo de várias situações. E aí o racismo impera, realmente, né? Porque o padrão de beleza, as mulheres negras não coadunam com o padrão de beleza que a colega falou agora há pouco, né? Toda essa coisa do lugar. Qual é o lugar de uma mulher negra? Se para as mulheres brancas a vida pública não é o lugar, porque mulher tem que estar em casa e a vida pública é rua, para as mulheres negras muito menos, né? Então, acho que considerar a dimensão racial aí faz com que a gente também faça análises mais precisas, né? E análises mais justas mesmo, né? De como é o peso, ainda que eu concorde que todas são atingidas. E até complementando, Juliana, o que Mônica traz, porque todas as mulheres de direita ou de esquerda, enfim, não sofrem a violência, mas eu acho que vem acontecendo um movimento que e a gente estava no Meu Voto Será Feminista no Senado Federal semana passada, numa audiência pública sobre violência contra as mulheres, e a gente comentou sobre isso. As mulheres feministas... O foco. Elas politizam essa violência, né? Eu acho que isso é um aprendizado, inclusive para as mulheres de direita, que a própria Joyce Hasselman é uma delas, né? Exato. Assim, que sempre trouxe isso como um mimimi. Sim. E quando sofreu. E quando ela sofreu. Então, assim, na verdade, até antes dessa nova chegada das feministas, das mulheres negras que chegaram, que são em pequeno percentual, mas nunca foram tantas, né? Mesmo sendo ainda uma minoria imensa, minoria muito pequena, elas começaram a trazer o tema da violência de maneira politizada. Então, elas trazem isso como um problema que é de todas e não uma questão individual, porque esse é um dos mecanismos, inclusive, da violência. A gente fica achando que é com a gente, individualizado. Né? Que é individualizado, que é o meu problema, foi comigo, não foi com você. Né? Foi por uma série de outras questões. Isso é importante. Esse é um movimento que vem de enfrentamento que pode gerar bons frutos.
Bom, gente, essas e outras questões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, nós estamos de volta aqui com o programa Fora da Curva. Lembrando que você pode acessar o nosso programa pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9 FM. O Fora da Curva de hoje quer saber por que tanta violência contra as mulheres na política. E para responder, nós contamos com a presença da jornalista e mestre em comunicação pela UFPE, Laís Cardoso, da jornalista Juliana Romão, uma das idealizadoras da campanha Meu Voto Será Feminista, e também com Mônica Oliveira, ela que é uma das integrantes da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. O projeto Me Farei Ouvir fez uma pesquisa e essa pesquisa trouxe os seguintes resultados. Nós, mulheres, somos 50% da população, 30% entre os candidatos, 15% dentro do Legislativo Nacional. No Congresso Nacional, somos apenas uma deputada federal, corrigindo, é indígena. Somente 13 são negras. Em câmaras municipais, 25% dos municípios não têm sequer uma vereadora, Mônica Oliveira. A violência política afasta as mulheres das disputas eleitorais e aí eu queria que você trouxesse particularmente a questão das mulheres negras na tua fala. Então, a possibilidade de fazer as análises desagregadas por cor
é muito recente, né? Então, a gente não tem condições de fazer resgates muito anteriores. Foi apenas em 2014 que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, formalizou a inclusão do quesito cor ou raça no cadastro de candidatos e candidatas. Então, é a partir daí que a gente consegue fazer essa desagregação de dados, né? E aí abre também a possibilidade da gente encarar dados extremamente, eu diria, chocantes, né? Você trouxe alguns dados agora na sua fala, mas tem um, por exemplo, que eu só recentemente vi. Dos mais de 5.500 municípios nesse país, 10 têm prefeitas negras. 10 têm prefeitas negras. Isso é um dado absurdo, né? E a gente sabe que o número de candidaturas tem crescido, né? E aí, quando a gente fala de violência, acho que é absolutamente importante considerar que o cotidiano de violências, ele é enraizado de tal forma na vida das mulheres negras que decidir se candidatar e enfrentar tudo isso para chegar e permanecer, como Juliana diz, permanecer é muito difícil. O ambiente é muito hostil, né? E você tem exemplos esdrúxulos. Por exemplo, o Senado foi depois dos anos, acho que 2014, 2016, que passou a ter banheiro para mulher. Nossa! Desde 1979, que foi quando se elegeu a primeira senadora mulher nesse país. Então, você tinha mulheres no espaço que não tinha banheiro para mulher. Isso é uma coisa tão básica, gente. Mas a gente imagina o constrangimento de senadoras circulando num espaço como esse, uma coisa tão simples e básica. Isso é um sinal de violência, né? Isso é um exemplo de violência. Para as mulheres negras, por exemplo, o tempo é um fator fundamental. O tempo é um ativo para a vida política, para a vida pública, né? O tempo é um ativo que as mulheres têm muito pouco. Porque nós somos as cuidadoras de todo mundo, as cuidadoras das crianças, dos idosos, dos doentes, as cuidadoras da casa, as cuidadoras do escritório. Então, na maioria das vezes, você vai dentro de movimentos sociais, dentro de partido, quem está fazendo tarefa de secretaria? Mulheres, né? Então, essa coisa de cuidar, tira o tempo das mulheres para si mesmas, inclusive para investir em sua construção enquanto figura pública, né? Isso é um outro elemento fundamental. Nessas disputas das campanhas, por exemplo, você tem situações de violência física, né? Você tem situações de violência, do empurra-empurra nos palanques, até mesmo nas ruas, de serem xingadas, né? De serem agredidas. E eu acho que uma coisa fundamental é como é que por dentro também das estruturas e da cultura partidária isso é tratado, inclusive no campo da esquerda, no campo dos partidos mais progressistas, né? Como que a gente se afirma como antirracista, mas a gente não é capaz de dar concretude a esse antirracismo, né? Dar concretude no cotidiano de funcionamento do partido, na hora de escolher quem vai ser candidatura prioritária, né? E aí, nesse sentido, a aliança entre mulheres negras e mulheres brancas, ela precisa acontecer com mais consistência, né? Mas é isso, né? Você não tem... Nem tudo está dito em regras, nem tudo está escrito nos papéis, nos documentos do partido, mas a gente sabe que sexismo e racismo funcionam em todos os momentos, né? Então, acho que essas diferentes violências, né? Por exemplo, um dos efeitos mais perversos do racismo é fazer com que a pessoa negra duvide de suas capacidades, duvide de suas competências. O sexismo e o patriarcado fazem isso com todas as mulheres. Com as mulheres negras, você soma o racismo, né? Então, quantas das vezes a fala das mulheres é interrompida, é desqualificada, né? Quando ela se oferece para ser a representação em determinado momento. Mas você entende mesmo disso? Você vai saber o que falar, né? Se prepara, viu? Se prepara para fazer uma boa fala e tal. Tudo isso são violências, né? E que, de alguma forma, atuam para impedir que as mulheres cheguem e permaneçam, né, nesses lugares. Laís, você tem realizado estudos, né, a respeito, né, das coberturas da mídia em relação à participação das mulheres na política, né? Isso. O que é que você está achando nesse cenário?
Na sua pesquisa? Eu tenho resultados de outras pesquisas já feitas no processo de impeachment de Dilma, e aí estou aprofundando para fazer o projeto de doutorado. Esses resultados, digamos, preliminares, nos faz ver que muitas vezes a mídia ela tem dois papéis nessa questão da violência política sexista. Uma é de proporcionar essa violência, então vem dela e a partir da mídia isso é disseminado. E aí é muito claro, por exemplo, no exemplo de Dilma, quando ela foi eleita, no dia seguinte ela disse que ela queria ser chamada de presidenta, com A. Uhum. E aí a mídia fez toda uma confusão, um escarcéu, porque como que ela ia ser chamada de presidenta, colocaram ela nesse lugar de uma pessoa burra, porque não sabia o português. Uhum. E aí foi preciso virem diversos profissionais da língua portuguesa dizerem está correto. Uhum. Né? Então, a gente já vê aí do discurso que essa violência estava presente. Né? E aí a gente vem trabalhando nessa cobertura de colocar Dilma nesse lugar da mulher louca e descontrolada. Como eu já falei no bloco anterior, a questão de Marcela Temer, que fazendo essa comparação, que eu acho que é o exemplo clássico de qual é o lugar da mulher na política dentro dessa estrutura patriarcal e machista, que é relegada a esse lugar de coadjuvante. E aí a gente sai de uma presidenta que passa um tempo com Michel Temer, que o lugar da mulher é relegado à primeira-dama, como sempre foi. Uhum. E aí a gente vem para um presidente que o destaque na posse é a roupa da mulher dele. Que o destaque na posse é porque ela está com um taiezinho dentro dessa estrutura de estigmatização mesmo dos nossos corpos e tal. E de nos colocar nesse lugar. Então, a mídia ela tem papel fundamental na proliferação, digamos assim, dessa violência política sexista, que cada vez mais faz com que a gente entenda o quão difícil é para a gente estar nesse espaço, né? Em todas as nossas esferas, a gente já sofreu isso, como a gente já falou, mas a mídia ela faz questão de cada vez mais estar reforçando essa ideia. Né? Então, quando você fala... É muito difícil a gente encontrar, não é impossível, mas é muito difícil, sobretudo nos meios de comunicação de massa, a gente encontrar uma cobertura que seja correta. Correta no sentido de... Respeitosa, de nos colocar no nosso lugar. Não, se uma mulher, ela está ali, ela foi eleita. Né? Então, de colocar e de falar sobre as ações dela no mandato, sobre o cargo para qual ela foi eleita e o que ela está fazendo, como eles fazem com os homens, como eles fazem com qualquer político homem, eles questionam o trabalho. Eles não questionam se ela é solteira ou se ela não é, né? Se ela tem filho, se ela não tem. No caso, por exemplo, de Manuela Dávila, que foi, né, candidata a vice na chapa na última eleição, virou um escarcéu porque Manuela amamentava a filha na tribuna. Como se os filhos não precisassem ser amamentados. Né? Que espaço é esse? Então, assim, qual é o papel da mídia nisso? Então, pelo menos até o momento, nessas minhas análises, é sempre ter esse de corroborar com essa violência e de, muitas vezes, ser a propulsora dessa própria violência mesmo, discursiva, né? E de imagem, estimular essa violência e naturalizar isso como uma coisa comum. Então, quando você diz que é bela, recatada e do lar, porque é isso. A pessoa tem que ser ajeitadinha, tá nesses padrões, nananã, e é isso, não se questiona, né? E muitas vezes a gente sabe que o papel da mídia, ela deveria questionar o que tá aí, o que tá errado, né? E não questiona, ela muitas vezes, ela concorda, né? Ela reafirma isso que está sendo colocado. Juliana Romão, a campanha Meu Voto Será Feminista atua na construção, a gente deu uma pesquisada, tá? Na construção de estratégias de identificação, notificação e enfrentamento a todos os tipos de violência política contra as mulheres e também na elaboração legislativa que visa a ampliação e a ocupação também dos espaços de poder e representação pelas mulheres feministas. Bom, como é que vocês analisam, então, a situação dessas mulheres nos espaços de poder? Essa questão da mídia que Léa estava trazendo é bem interessante. Tem uma campanha que foi lançada no final do ano passado pela Câmara Federal, que é Uma Letra Muda Todo o Contexto. Né? Muito interessante, que na verdade é uma violência que passa pela linguagem muito fortemente, né? De ser chamada de deputada, de presidenta. Né? Quando Dilma pede para ser chamada de presidenta, ela não é atendida.
Eu lembro que tem uma plaquinha no carro que ela faz a primeira caminhada, né? Sai no cortejo lá e ela tem presidenta e ela nunca foi respeitada no pedido de ser chamada de presidenta, né? Então, a questão, a gente vê, eu comentei, até fiz um artigo no passado sobre a campanha de 2000, no ano retrasado, 2018, que o tribunal, ele só fala deputado, deputada, o deputado, senador, presidente, é tudo no masculino. Eu perguntava assim, e as mulheres não vão ser eleitas? Ou não tem espaço, né? Então, assim, é realmente uma letra que muda o contexto, porque muda o imaginário, né? Então, é uma perversidade que é naturalizada e que, se a gente não transforma a linguagem, a gente não transforma a ideia das pessoas e a gente não transforma, inclusive, a autoestima e a vontade, existe a barreira da vontade até de querer se candidatar. Então, a presença dessas mulheres, ela passa por enfrentar e reagir a essas violências. Quando a gente fala nas estratégias, a estratégia maior é trabalhar em rede, né? O que Mônica trouxe sobre as mulheres negras é uma candidatura que é muito solitária. Sim. Sobretudo, né? Além de todas as violências, ela é solitária. Então, uma dos mecanismos que o Meu Voto Será Feminista faz é tentar conectar uma candidata a várias aliadas, para que elas possam dar um apoio a essa candidata, né? Um apoio emocional, um apoio jurídico, um apoio na comunicação. Então, se você sabe fazer isso, você vai e ajuda. Então, a gente tem que se preparar, construindo dados, né? Fazendo pesquisas sobre essa realidade de violência, sobre as possibilidades legislativas para essas mulheres. Então, a maioria das vezes, uma mulher se candidata para as eleições municipais para vereadora e ela nunca foi numa Câmara, nem na cidade dela, né? Então, é preciso compreender como funciona, porque existe um rito e existe um sistema que, obviamente, potencializa os homens, né? Os horários das plenárias, né? Os debates, como eles são feitos, várias vezes ao mesmo tempo, à noite, e a mulher tem que sair. Então, é preciso compreender esse espaço e trabalhando em rede com os partidos que precisam deixar, eles precisam abrir mão, né, para que as mulheres possam ocupar os espaços também de maneira paritária, realmente paritária, porque às vezes é assim, tem o mesmo número de homens e mulheres, as mulheres estão nas secretarias, estão nos espaços, né? Então, é uma questão de trabalhar com os tribunais regionais para fiscalizar as fraudes eleitorais, que significam colocar uma mulher como candidata, sem ela ser candidata só para cumprir uma cota, né? Então, é uma estratégia de rede, dados, relações, conexão entre candidatas e aliadas, os partidos, o universo jurídico, os tribunais regionais e o debate social sempre ativo para que as mulheres sejam respeitadas e entendam que mulher faz política todo dia, em qualquer lugar. Olha, você tocou aqui na questão, né, de que uma letra faz a diferença, né? E eu trago esses dados aqui. Eu queria a opinião das três, certo? A luta feminista nos espaços de articulação política conta agora com o que a própria Juliana já colocou aqui pra gente, do importante reforço no caso de violência política contra as mulheres, que passaram a ser registrados desde dezembro de 2019 pela Câmara dos Deputados. Por meio do serviço Fale Conosco, vinculado institucionalmente à casa. A iniciativa faz parte da campanha Uma Letra Muda Todo o Contexto, promovida pela liderança da minoria, em parceria com a Secretaria da Mulher e a primeira Secretaria da Câmara. A ideia é registrar casos de constrangimento ou punição impostos a mulheres durante a sua atuação política. Então, a pergunta para as três é a seguinte: essa ação pode ajudar a acabar com a impunidade de quem pratica violência política contra as mulheres parlamentares? E, assim, nesse panorama de atual político que nós vivemos, né? Qual é a viabilidade disso realmente acontecer? Laís? Eu acho que é um passo importante. Como a gente já vem conversando no outro bloco, a gente precisa nomear. Nomear é uma coisa importante. Mas aí a minha pergunta é, a gente registra. E o que é que a gente faz com esses registros? Né? Porque uma coisa é dizer assim, a gente teve 20 casos, 100 casos, não sei. Estou fazendo aqui uma projeção de violência política. Eu pesquisei sobre essa campanha e são nas 3 esferas, né? Estadual, municipal e federal. Você pode chegar na Câmara dos Deputados e fazer essa denúncia. Mas o que é que você faz a partir disso? Registrar é importante, mas a gente precisa pegar esses dados e, a partir disso, trazer para a ação. Como é que a gente vai combater essa violência política? Sim. Né? Porque a gente tem casos de violências
no âmbito político, televisionadas inclusive, Sim. que não houve nada com aquelas pessoas, Senhores aqueles de bem, deputados, senadores que estavam ali e que nada aconteceu. Né? Então, não que a gente não vai registrar, é importante, mas é também importante a gente sair só do registro e praticar a ação. Então, a partir disso, o que é que a gente vai fazer? Né? Porque só registrar, a gente começa, mas não termina. Mônica. Então, eu concordo muito com o que Laís traz e é especialmente a gente fazer a leitura de que esta é uma estratégia que deve estar somada a outras, né? E porque se a gente não conseguir operar mudanças reais, isso vai se perdendo, se esvai, né? Trazendo um exemplo aqui da Assembleia Legislativa, né? O ano passado aconteceram 5 casos, né, de comportamentos desrespeitosos, agressivos entre parlamentares. 5 casos, 4 contra mulheres e 1 contra homem. Apenas no caso do homem, o parlamentar que cometeu o desrespeito foi para a tribuna e se desculpou. Apenas quando foi um homem contra outro homem. Já pensou? Né? Então, assim, para além dos mecanismos, há um comportamento, há uma cultura institucionalizada sexista, racista, classista. Porque nós das juntas confrontamos, eu sou da equipe das juntas, né, da assessoria, confrontamos cotidianamente isso dentro da Assembleia Legislativa, né? E há uma recusa da instituição em reconhecer isso. Portanto, tratar. Porque você não trata um problema que você não reconhece a existência dele, né? Então, eu acho que é importante, sim, acho que tem que reconhecer e tem que valorizar essa iniciativa, né? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam, reflete do federal para o estadual e para o municipal. Então, um mecanismo desse no nível federal pode sim estimular que nos outros níveis a gente tenha estratégias semelhantes, ferramentas semelhantes, mas isso que Laís traz é fundamental. Tá certo, vamos registrar. E vamos fazer o quê com esses dados registrados? Esses parlamentares sofrerão alguma sanção? Serão acionados de alguma forma? Como é que vai funcionar isso, né? Eu acho que isso é algo que se pode, inclusive, problematizar com esse setor lá que está promovendo isso, né? Como é que vai dar desdobramento? Eu acho que isso é fundamental. Agora, lógico, é importantíssimo reconhecer que esse é um passo. Sim, né? sim. Que esse é um passo. Agora, daí a acabar, como é a pergunta que você traz, acabar com as situações, eu acho que a gente está longe disso, né? Juliana. Concordo muito com o que Mônica e Laís trazem e acrescento uma questão que é a seguinte, registrar uma violência política, né? O que é violência política? Porque são... Tipificar, né? O que é que você entende? Porque muitas vezes, e a gente sabe que são reações comuns das mulheres, é achar que aquilo não foi uma violência, passou um pouquinho do ponto, né? Então, o que é uma violência? A violência é a interrupção de fala. E será que toda vez que eu for interrompida eu vou lá fazer um registro? Né? A violência é quando me tocam de uma maneira diferente. A violência é quando impedem o meu projeto de lei de tramitar porque eu sou mulher, né? Então, assim, é preciso antecipadamente tipificar e fazer uma série de debates e campanhas para que as mulheres possam identificar o que é que significa o ponto de violência para eu fazer um registro, né? E, obviamente, que esse registro ele tem que servir para alguma coisa, né? E, no mínimo, para um balanço que seja semestral, que seja trimestral, que dê conhecimento e visibilidade para a sociedade, para que... porque eu acredito muito no constrangimento também como forma de transformação. Né? Então, é preciso constranger com nomes, né? Porque se foi público, se foi numa tribuna parlamentar, numa Câmara de deputadas e deputados, é preciso que isso seja público. Né? Então, acho que tem que ser uma série de ações. O movimento de mulheres, certamente, tendo esse material em mãos, né? Faz uma série de outras ações para que isso se visibilize, né? E acho que isso tem que se refletir realmente nas câmaras estaduais e municipais, para que, nas assembleias estaduais e câmaras municipais,
para que isso vire uma cultura também. É uma cultura de que as mulheres, obviamente que nós não estamos falando só das parlamentares, das equipes, né, das parlamentares, que muitas vezes sofrem violências em outra ordem, mas muito agressivas, né? Acho que a gente precisa trabalhar com essa possibilidade de um avanço que precisa ser complementado. Bom, eu queria saber de vocês também até quando a sociedade brasileira vai ter que viver com a impunidade do assassinato da vereadora Marielle Franco. Mônica. Até quando? A gente espera que as autoridades competentes e responsáveis deem resposta, né, à sociedade. São 2 anos, né? 2 anos que a família de Marielle busca respostas, que as companheiras de movimento de Marielle buscam respostas, que a sociedade, né, uma parte da sociedade que realmente deseja saber, buscam respostas, né? Eu acho que já passou da hora das autoridades serem mais firmes e mais, como é que eu diria? Valorizarem mais essa demanda que está vindo da sociedade, né, por respostas. Não é possível que este país conviva de forma indiferente com um fato como esse. Não é possível que a sociedade brasileira se mantenha na indiferença, né? E aí eu acho que os protestos que estão acontecendo sempre, né, pressionando, demandando e tal, eles não vão parar, né? Esta é uma semana que será marcada por várias situações de protesto, né, de pressão. Não é possível que a gente não consiga uma resposta, né? Então, eu espero que esse quando seja breve. Eu espero que as autoridades assumam de maneira efetiva a sua responsabilidade em dar respostas, né? É o que a gente conta enquanto mulheres negras ativistas que compartilhamos de momentos com Marielle, mas não só isso. É porque o que aconteceu com Marielle pode acontecer com outras. E a impunidade gera exatamente isso. A impunidade gera uma autorização tácita para repetição. E isso é que eu acho que não pode ser permitido. A gente está se aproximando do finalzinho do programa e tem um ouvinte assíduo, o João Batista de Lima, e que pergunta o seguinte: eu vou me dirigir a Laís, porque tem a ver com mídia, com toda a representação. Certo. Qual a opinião sua, Laís, sobre o discurso de posse da Regina Duarte? Bom, eu acho que a gente tem várias questões aí que permeiam, que não é só o gênero, né? É aquilo que a gente estava falando antes. Não adianta só a gente chegar nesse lugar, nesse espaço de poder, se a gente consegue estar lá e a gente não levanta essas bandeiras, que são as bandeiras que favorecem a todas as mulheres de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente volta um pouco para essa discussão de que não é só estar ali, é o que a gente faz quando a gente está ali, né? Porque colocar uma mulher nesse espaço de poder é uma questão, é um avanço. A gente precisa ter mulheres, mas a gente também não pode considerar um avanço só o fato de estar ali, né? Então, assim, não é o fato de ser Regina Duarte que está ali, é o fato de o que ela vai fazer e o que ela defende quando ela está ali, quando ela vai para uma posse, quando ela aceita esse cargo, quando ela vai para uma posse, quando ela discursa, o que quer que ela discurse. Afinal de contas, era o momento em que ela estava ali para falar e de defesa, e no discurso a gente percebe o que é que a pessoa vai defender ou pretende defender quando ela estiver ocupando aquele espaço. E aí acho que a gente precisa fazer essa reflexão de que o que é que você quer. Porque quando você fala, quando você está num espaço público, num cargo público político, sobretudo um cargo do alto escalão, de ministro e etc., de ministra, você precisa dizer o que você quer. Você está ali como representante daquele governo de alguma maneira, né? Então, na minha opinião, né, enquanto cidadã, digamos assim, é que nada mais é do que uma reverberação dos ideais desse governo. E que, infelizmente, a questão do gênero, ela não perpassa essas bandeiras que a gente defende. E que foi colocada aqui na mesa, né? Exatamente. Gente, só um minuto.
Eu queria que cada uma deixasse assim, a sua mensagem de por que, então, com tanta violência, por que as mulheres devem ocupar esses espaços na política? Mônica? Porque não há saída para esse país sem as mulheres negras. Ou o Brasil incorpora nós, mulheres, homens negros, população negra, no seu projeto de país, ou então esse projeto jamais será realizado. Juliana? Estou com Mônica e assim, não há saída fora da política. É na política que se transforma e se transforma a vida de todas as pessoas, porque não dá para transformar a vida de 1% nem de 2%. Né? Então a gente está, e as mulheres vão estar cada vez mais na política com esse recorte feminista para mudar a sociedade. Essa ideia de que política é uma coisa ruim que a gente vai se afastar, ela faz com que a gente esteja cada vez pior, né? Então a gente tem que se aproximar. Então as mulheres, elas vão deixar de ser só objeto da política para ser sujeito da política. Isso não vai voltar. A gente vai continuar. Bom, gente, muito obrigada a Laís, a Mônica e a Juliana. E o Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a participação das pessoas que estão ouvindo e estão acompanhando também através do Face. E a programação de hoje teve a produção de Ana Veloso, Larissa Silva, na locução Manina Guiar, nos trabalhos técnicos Marcos da Lata, nas redes sociais a Larissa Silva e Pedro Henrique. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.